Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Glória seja dada a Deus, a esse Jesus maravilhoso. Que maravilha que Jesus nos concede esse momento oportuno de estarmos aqui. Quero deixar uma palavra ao seu coração que se encontra no capítulo 17 do livro de Lucas, no versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver, um dos dias do Filho do Homem não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Glória a Deus por essa palavra. Uma palavra de alerta para nós. Ali os fariseus estavam interrogando a Jesus quando que haveria de vir o reino dele, o reino de Deus. E Jesus logo já falou: o meu reino não vem com aparência exterior. Jesus é simples, humilde, não vai ter muita coisa, não. O reino de Deus é simples, é humilde, é buscarmos a palavra de Deus, é olharmos para a palavra de Deus. Nós precisamos estar aqui dentro das Escrituras, na simplicidade da palavra de Deus, obedecendo a Deus em santificação cada dia. Então não tem aparência nenhuma. Quando Jesus veio aqui na terra, por que o rejeitaram? Queriam uma majestade, muito poderoso, muito com olhares financeiro alto. E Jesus não veio na maior humildade. Jesus veio humilde, pobre, humilde. Olha onde ele nasceu em manjedoura, rejeitado. Então não teve aparência exterior. E Jesus continuou dizendo: não voltará com aparência exterior. O reino dele não terá aparência exterior. Tem muita gente que fica preocupado com aparência, com as coisas de Deus, com muita coisa. O nosso foco com as coisas de Deus é sermos obedientes, é sermos santificados, separados para Cristo, obedecer a palavra de Deus, guardar os ensinos que Jesus deixou, a mulher usar o véu para orar, lavar os pés de uns aos outros, tomar a ceia do Senhor, saudar uns aos outros com o ósculo santo, juntamente com a santificação. Essa é a simplicidade da palavra de Deus. Nós precisamos estar nessas obediências, usar o véu para orar, a mulher quando for orar e profetizar, colocar o véu. São ensinos que estão na palavra de Deus. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Muita gente fica assim: ah, apareceu fulano, tá falando lá, apareceu ciclano, tá fazendo milagre, fazendo maravilha. Vai todo mundo correndo, sendo que o reino de Deus está entre nós. Nós clamarmos com fé, buscarmos ao Senhor com fé, buscarmos a direção do Espírito Santo, Ele nos ouve, nos atende em qualquer lugar. Ele já deixou bem claro: não vades, não corram atrás. Só da gente arredar o pé e sair para olhar quem está fazendo manifestação não sei aonde, alguém que está fazendo cura não sei aonde, alguém que está fazendo aqui ou deixou de fazer ali, a gente já está contrário ao que Jesus ensinou, que ele disse: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então a gente não precisa ficar buscando. E o que mais tem aparecido hoje: nossa, tem um pastor fazendo milagre, tem um pastor dando cura, tem um pastor operando ao vivo, tem um pastor fazendo maravilhas. Vão todo mundo correndo. Deus disse: nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós.
E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Nós precisamos estar em obediência na palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos com a palavra de Deus. Ela está aqui, ó, entre nós todos os dias. Deus diz: todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, quando Jesus voltar, todo olho verá. Quando o relâmpago corta, a gente não vê, todo mundo vê. Então, assim como o relâmpago, ele vai vir, que vai todo olho verá. Assim como o mistério da lua, né? A lua ilumina aqui, o mundo todo vê a lua, tudo ao mesmo tempo. O sol ilumina aqui, o mundo todo ilumina, o sol ilumina o mundo todo mundo vê ao mesmo tempo. Assim é Jesus na sua volta. Ele vai aparecer de uma forma que todo olho verá. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Primeiro convém que ele padeça muito. Jesus veio e padeceu, foi morto, morte de cruz. Essa palavra já se cumpriu e seja reprovado por essa geração. Jesus tem sido reprovado até hoje. Jesus tem sido deixado de lado. Jesus tem sido deixado de qualquer maneira. Nós temos vivido de qualquer maneira na presença de Deus. Nós temos tocado o barco de qualquer maneira. Ah, Jesus, fica para depois. Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô assim. Jesus, fica para depois. Então, Jesus tem sido reprovado por essa geração. Muitos não querem obedecer a palavra de Deus, reprovam. Não, isso não. Isso não, isso não. Então, nós temos que estar atentos, porque Jesus já disse essas coisas para que nós não sejamos achados sendo um desses reprovadores da palavra de Deus, não ser um reprovador da presença de Deus. Às vezes, aí fica assim, eu tenho Deus, Deus está comigo o tempo todo, Deus é meu centro, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não tem obediência. Jesus diz que aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, nós não podemos ser incoerentes com a palavra de Deus. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também assim também será no dia do Filho do Homem. Então, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu todo mundo. Então, essa geração será achada desse jeito, mas aqui a palavra de Deus está para nos alertar, para que nós não venhamos estar como no dia de Noé, tranquilo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento de novo, que o que mais tem acontecido nessa geração, ninguém mais respeita a família ficou banal, tá casado aqui hoje, descasa amanhã, casa de novo, casavam e davam-se em casamento. Então, casa e tá casando de novo. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e acabou com tudo. Então, assim sucederá, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. É errado hoje a gente viver, plantar, edificar? Não, mas nós temos que estar atentos à palavra de Deus. A Bíblia diz, fala aqui para a gente estar de sobreaviso, para que aquele dia não venha sobre nós e nos pegue desprevenidos, e que estejamos de pé diante do Filho do Homem nesse dia. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia ali que Ló saiu, choveu fogo do céu e enxofre consumiu a todo mundo, assim como nos dias de Noé. Deus é mau? Deus é ruim. Tem muita gente que tem Deus como ruim. Deus não é ruim. A Bíblia diz que Deus é bom. Há um só que é bom, Deus. Mas Deus também permite a ira descer. Ele tem no Salmo o cálice da bênção e tem o cálice da ira. Então, quando ele permite a ira descer por causa das transgressões, Deus não suporta a transgressão, Deus não suporta a iniquidade. Toda injustiça feita será cobrada. Será derramada a taça da ira de Deus. Então, Deus é um Deus justo e bom. Mas nós precisamos estar atentos para o querer dele, porque com ele não morará a injustiça, com ele não morará o pecado.
Nós precisamos ser limpo cada dia, estar atento para obedecer à voz do Senhor. Quantos que Deus chama, Deus fala de uma maneira e de outra, não ouve, atropela, passa, ouve aqui um segundinho, daqui a pouco nós estamos na mesma, fazendo a mesma coisa, dormindo espiritualmente, concordando com tudo que há nesse mundo, vestindo de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira, ouvindo qualquer música, qualquer coisa, de qualquer maneira, do jeito que agrada a Deus. A boca só fala o que não convém, uma vida pecaminosa. Então nós precisamos consertar cada dia. Nós precisamos estar em obediência com a palavra de Deus. Nós precisamos guardar os ensinos de Jesus, porque é essa igreja que subirá, a igreja que guardar os ensinos de Jesus. No Apocalipse diz que os livros se abrirão, o livro da vida se abrirá e os livros também se abrirão. Quais são esses livros? A Bíblia, a palavra de Deus. E seremos julgados, cada um será julgado segundo sua obra. Vai estar julgado conforme o que está aqui dentro. Nós não somos bons o suficiente, nem santos o suficiente para poder estar santificado. Mas Deus diz que nós precisamos buscar santificação. A Bíblia diz que aquele que se faz, diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então nós precisamos consertar. Deus diz que ele quer a santificação da sua igreja. Não morará com ele iniquidade, nem impiedade, nem injustiça. E nem aquilo que está fora da palavra, prostituição, adultério, os vícios, essas músicas que vivem de qualquer maneira, ouvindo qualquer música, umas músicas que só falam de prostituição, sofrência, adultério, vício. Deus não se agrada dessas coisas. Temos que consertar e temos que libertar. Tá todo mundo achando que tá comum, tá todo mundo achando que tá normal, mas não está. O pecado nunca deixará de ser pecado. Então, se Jesus mandou fugir da prostituição, como que eu vou ouvir uma música que fala sobre prostituição? Se Jesus mandou fugir do adultério, como que eu vou ficar ouvindo uma música que só fala de adultério? Então, essas coisas que vai a gente que fica dentro do lar passando, aquilo ali, os espíritos imundos, vai alojando. Vai alojando, vai falar assim, gente, a vida do meu filho ficou destruída, a vida da minha filha se destruiu, não queria isso minha família. Mas quando eu olho dentro do lar, só tem o quê? Só tem música que canta destruição. Então, nós precisamos colocar dentro do nosso lar louvores que exaltam o nome de Jesus, estar sempre ligados no céu, ligados com Jesus, ligados na adoração ao Senhor, passar no nosso lar louvores que louvem a Jesus, que exaltem o nome dEle. Dependendo da música evangélica, nem a música evangélica a gente não pode ficar escutando, porque tem umas músicas evangélicas hoje que a gente não sabe o que está falando, se está falando de um romance, se está falando do que está falando. Então nós precisamos olhar as músicas que exaltam o nome de Jesus, nós precisamos estar atentos. Então, porque toda adoração seja dada a Deus. Deus diz, louvai ao Senhor. Então, toda adoração, todo louvor seja dado a Deus. Os dons que Deus dá para os cantores, os dons que Deus dá para as pessoas, seja qualquer tipo de dom, todo dom é para adoração a Deus. Mas o que o homem faz? Infelizmente, vai adorar Satanás, vai louvar Satanás e Jesus não se agrada. Então, todas essas coisas serão cobradas. Todas as coisas serão cobradas, não adianta. O dia do juízo virá e não tardará. Todas as coisas serão cobradas diante de Deus. Então vamos buscar enquanto é tempo, vamos consertar enquanto é tempo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar oração, buscar jejum, buscar a leitura da palavra. A Bíblia diz, quer ganhar a vida lá, perde-a daqui. Então tá escrito. Eu já até fiz vídeo aí falando sobre esse tema. Então, nós precisamos, cada dia, renunciar ao mundo. A renúncia dói, dói. Eu tô quase nem existindo. Se eu me separar para Deus, eu vou quase nem me existir. Tô me sentindo, não tô nem me existindo mais. Mas perdemos aqui para ganhar de lá. Porque tem gente que pensa assim, que tá perdendo, que tá quase nem existindo. Não tá se sentindo mais existindo, porque tem que renunciar a tudo do mundo. Renunciar todas as coisas do mundo não agrada a Deus. Renunciar a farra, renunciar a bebida, renunciar portas de boteco. São lugares que Deus não se agrada. Deus ali não está. Porque está o vício, ali está aquelas músicas que não agradam a Deus. Ali está palavra e atos que não agradam a Deus. Ali sai palavrões, sai coisas que não agradam a Deus. Então, Deus não se agrada. Sai muita conversa desagradável, muita conversa pecaminosa. Ali está o pecado, a lascívia, a inveja, a contenda, muita coisa que não agrada a Deus. Então nós precisamos fugir dessas coisas e colocar nossa vida diante do altar do Senhor
e servir ao Senhor em espírito e em verdade e esperar esse dia, o dia que o Senhor se manifestar, que o Filho do Homem se manifestar, que possamos estar de pé. Que o Senhor Jesus te abençoe, medite na palavra de Deus, busque a palavra de Deus em oração, em jejum, pede ao Espírito Santo para abrir sua mente, para que você possa entender. A hora é chegada, não tem mais tempo, os dias se aproximam, a porta da graça vai se fechar. Jesus tem nos falado, a porta da graça vai se encerrar, nós precisamos estar na obediência, nós precisamos estar guardando os ensinos de Jesus, livre das vaidades, livre de qualquer contaminação mundana, sabendo vestir. As mulheres hoje estão vestindo de uma maneira tenebrosa, arrumam umas leggings, umas roupas tão indecentes, acham que tá tudo normal. Tá todo mundo achando que tá normal, traz a sensualidade, traz o pecado, traz a cobiça. Então, nós precisamos atentar, estar atento com o que vestimos, com o que andamos. Precisamos ter pudor, modéstia para poder andar. Não só as mulheres, os homens também. Buscar santificação na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.